neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Além, muito além, no céu eu tenho um lar de paz e amor, que o meu Salvador foi pra mim preparar. Além das estrelas, além do luar, em ruas de ouro eu vou passear. Esta é a esperança que tenho sem fim, de ver a cidade sorrindo pra mim. Além, muito além, no céu eu tenho um lar de paz e amor, que o meu Salvador foi pra mim preparar. Além das estrelas, além do luar, em ruas de ouro eu vou passear. Esta é a esperança que tenho sem fim, de ver a cidade sorrindo pra mim. Esta é a esperança que tenho sem fim, de ver a cidade sorrindo pra mim. Na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, nós encontramos o cuidado de São Paulo em prevenir a igreja para que ela não se tornasse presa daqueles que, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, procurariam fazer da igreja sua presa. Devemos ser presos, sim, mas
presos de Cristo. Ouvintes, os demônios procuram sempre enganar as pessoas, pois eles sabem que nos homens existe aquela ansiedade, existe o desejo de cultuar a Deus, de satisfazer esta parte. Mas é como se aquilo fosse apenas uma parte de sua vida e com aquilo como uma obrigação. Caim manifestou o desejo de adorar a Deus. Talvez ele teria sido mais feliz se não tivesse prestado nenhuma adoração a Deus, do que prestar uma adoração que não combinava com a revelação, com o plano de Deus, com o culto de Deus. Melhor fora que ele não prestasse nenhuma adoração do que prestar uma adoração errada, sem revelação. Mas ali estava, ele era preso de um espírito religioso. Ele era preso de um espírito religioso, entendam isto. O que acontece com muitas pessoas nesses dias, que são presas de um espírito religioso, o que não combina definitivamente com o Espírito Santo. Devemos ser presos de Deus. Quando Paulo saiu para o deserto da Arábia, ele não tinha nada, absolutamente nada, do que ele entregaria para a igreja. Isto mostra que Gamaliel não pôde lhe oferecer coisa alguma que alimentasse a igreja de Jesus Cristo. Ele não aprendeu coisa alguma, porque caso contrário, ele não teria que ir para o deserto, ouvir de Deus, diretamente de Deus, aquilo que ele deveria entregar para a igreja. Ele voltou de lá totalmente livre de todo arrazoamento eclesiástico e voltou de lá sabendo unicamente a palavra de Deus. E teve a palavra escondida até que se converteu num prisioneiro. Então ele regressou de lá atado com as cadeias do amor. A sua atitude diz, o seu ministério diz: tenho perdido toda a minha experiência do instituto e agora sou prisioneiro de Jesus. Amém. Filemão, meu irmão, agora sou prisioneiro de Jesus Cristo e só posso falar o que Ele me mostra. Eu não posso falar outra coisa a não ser aquilo que Ele me mostra. Nos faz lembrar nesse instante daquela mãe que mandou seu filho para um seminário lá na América do Norte. E ele ficou por lá mais ou menos uns 4 anos sem ver a sua mãe. Nesse ínterim, ela adoeceu e já estava desenganada dos médicos. E os seus vizinhos, que tinham uma fé pentecostal, os nazarenos, chegaram ali e disseram: olha, o nosso pastor é um moço muito abençoado e Deus tem respondido às suas orações. A senhora quer que nós o tragamos aqui para orar para a senhora? Ela aceitou. E ele chegou ali e leu Marcos 16, a partir do versículo 15 em diante. E ela foi curada. Ele impôs as mãos, porque ali está escrito: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando ele orou, ele impôs as mãos sobre aquela senhora.
e ela foi curada. Passado o tempo, seu filho chegou. Muito alegre, agora era doutor em Deus, podia pregar Deus agora, porque havia aprendido muito. E ela foi dar o testemunho para ele. Meu filho, durante este tempo, eu quase morri. Os médicos já não podiam fazer mais nada por mim. E estes irmãos aqui, das montanhas aí, vieram aqui e me trouxeram o seu pastor, e ele leu Marcos 16, onde Jesus disse: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E ele impôs as mãos sobre mim, meu filho, e eu fui curada. Por isso você encontrou a sua mãe ainda. Ele disse: ó, mamãe, eu aprendi no seminário que essas escrituras são apócrifas. Isso foi incluído na Bíblia, foi lá no Vaticano. Isso não é inspirado. Ela disse: meu filho, se isto não é inspirado, me curou, e se fosse inspirado, hein? Mas nós queremos ilustrar aqui, ouvintes, é o seguinte, que quando Paulo voltou da sua preparação, foi totalmente diferente daquele moço que voltou para sua mãe. Ele voltou dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele voltou dizendo que não havia recebido de homem algum, mas sim de Deus. Ele voltou dizendo que o seu ministério era confirmado com prodígios e maravilhas, com sinais, prodígios e maravilhas. Ele voltou como um preso de Deus, não como preso de uma organização, não como preso de um ismo acerca de Deus. É o que os homens bem intencionadamente têm feito. Têm feito prisioneiros de seus credos, de seus dogmas, ao invés de fazerem prisioneiros de Cristo. Os homens só podem servir a Deus através de seus credos, através de seus meios. Não há um meio comum, não há um meio unânime, não há um mesmo parecer, um mesmo sentimento. Chocam-se entre si quando a Bíblia é uma só, quando a palavra de Deus é uma só. Agora, o que é que Deus está necessitando nesses dias? É de homens comprometidos com tal ala, com outra ala tal? Não. Deus está necessitando de prisioneiros seus nestes dias. Tem que nos fazer prisioneiros de sua vontade. Alguém diz: ó, esta mensagem é a Bíblia pura, mas não é da minha denominação. Eu não posso aceitar. Que coisa absurda! Que julgamento virá sobre aquele pregador tão instruído e dizer: esta mensagem é Bíblia pura, mas eu não posso aceitar porque não é da minha denominação. Deus quer prisioneiros é de sua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus está precisando de homens que possam falar somente sua palavra, sem adicionar nenhum pensamento humano. Falar simplesmente aquilo que Deus fala. Assim foi com São Paulo. Não lhe importava todo aquele conhecimento intelectual que havia adquirido, porque agora ele conhecia a Deus por revelação, não por intelecto. Sim, Senhor, alguém me diz um dia, muito amigavelmente: ó, eu te conheci ainda menino, eu pude pôr a minha mão na sua cabeça quando você ainda era criança. Eu conheço a Deus muito primeiro do que você. Certo? Eli também conhecia a Deus muito primeiro do que Samuel. Mas Deus não considerou Israel pelo que ele fora no passado,
mas sim pelo que ele era no presente. Deus não deixava que Israel se livrasse do inimigo simplesmente porque um dia ele esteve sob a liderança de Moisés, como ele o livrou quando estava sob Josué. Se Israel saía fora da palavra, então ele se tornava prisioneiro do inimigo, prisioneiro dos filisteus. E a maneira correta de Israel se livrar dos inimigos era sempre a mesma, era voltar para a palavra de Deus. Não tinha outra maneira. Podia levantar Balaãos de todos os lados, podia levantar profetas Zedequias de todas as maneiras, Ananias de todas as maneiras, mas não adiantava. Quando Jeremias disse que seria 70 anos o cativeiro, o Ananias saiu dali dizendo que era só 2 anos de cativeiro. Agora veja, como aquela denominação de Ananias era mais favorável para o povo e era mais preferida, porque Jeremias dizia que eram 70 anos e Ananias dizia que era apenas 2 anos de cativeiro. Logicamente, Ananias caía mais na graça do povo natural, dos crentes naturais, que afrouxava o Evangelho, que frouxa o Evangelho, que frouxa a sã doutrina. Estes pregadores, eles caem mais na graça do povo, enquanto que Jeremias sustentava que seriam 70 anos o cativeiro, Ananias sustentava que seria apenas 2 anos. Mas os 2 anos se passaram e os 70 anos se cumpriram. Jeremias falou pela boca do Senhor, o Senhor falou pela boca de Jeremias. Ananias, com toda a sua moralidade, com todas as suas características de pregador, não passou de um falso profeta. Foi o mesmo que aconteceu com Zedequias. Agora, se nós pudéssemos analisar, nesta hora em que estamos vivendo, quem é que está apresentando a estrada mais estreita, o caminho mais espinhoso para o céu, nós poderíamos atentar e discernirmos em tempo quem é o falso profeta e quem é o verdadeiro profeta. Contudo, meus irmãos, que ensina o povo, pregar a mensagem do profeta e levar o povo à preparação para o rapto, não é simplesmente estar dizendo: ó mulheres, vocês não podem fazer isso. Ó homens, vocês não podem fazer isso. E estar vigiando as pessoas. Não. Não é isto. É uma ponte que já temos passado. A unicidade, o batismo em nome de Jesus Cristo, já temos passado por esta ponte. E cremos perfeitamente que somos vozes do Senhor. E que interessa para a noiva nesse instante não é a minha voz, não é a voz de um homem ali, por mais eloquente que ele pregue, ainda que ele emocione as pessoas, ainda que ele saiba citar a mensagem toda de cor, mas o que está alimentando a noiva é a voz do noivo, é o sussurrar do noivo, no seu ouvido, no seu coração, porque os ouvidos da noiva estão aguçados, estão abertos, estão atentos para o que o Espírito diz nesse instante. Qual é a novidade que temos para este momento? A cada momento a ciência apresenta uma novidade. A cada instante você encontra na loja mais um objeto, um aparelho elétrico para o seu conforto. A ciência está a cada dia mais se evoluindo, a cada instante, e nós estamos vivendo numa contagem regressiva para o fim. Estamos no fim, temos chegado no tempo do fim. O homem tem subido
a uma altura que ele não pode subir mais. Ele não pode ir mais além do que ele tem ido. Simplesmente agora ele tem que usufruir com certo desespero aquilo que ele tem alcançado. Por que digo desespero? Porque o que ele tem alcançado no campo da ciência não solucionou os seus problemas fatigantes, angustiantes, desesperadores. O vício aumenta a cada dia. As tragédias aumentam a cada instante. Pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nações contra nações. E o amor tem se esfriado, o interesse das coisas materiais, a ambição, o espírito de aquisição, o espírito de sedução, tem dominado os homens. E o que nós precisamos mais para vermos que estamos no fim? De que maneira um verdadeiro pregador poderia pregar nesses dias? Qual seria a mensagem verdadeira de um homem verdadeiro de Deus? Seria que eu orei por você e você foi curado? Seria testemunhos de cura? São falsos profetas, são falsos ensinadores, são simplesmente analgésicos. E eu não me interesso por um analgésico nesta hora. O evangelho analgésico não lhe interessa, porque logo este efeito passará e você estará sofrendo a grande dor da decepção de ter ficado neste mundo fora do arrebatamento. Há de fato um oásis de amor, há de fato uma fonte de água viva, fluindo do ventre daquele que tem o Espírito Santo. Mas isto não pode ser outra coisa, senão a palavra de Deus, fluindo do meu ventre, fluindo do seu ventre, e a vida vivida, Cristo manifestado em você, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estou preso do Senhor, você é presa do Senhor, você é preso de Deus, da sua palavra, não desses contos de carochinha. Você não está preso simplesmente numa saúde do físico. Este sim é o verdadeiro oásis do amor. É beber da água da vida. É olhar para cima e ver que a nossa redenção está próxima. É olhar para cima e ver que Ele está se manifestando à sua noiva. E ela está com os seus olhares para Ele, fixados nele, sem desviar a sua atenção, nem para a direita nem para a esquerda, porque Ele é o alvo principal daqueles que vão subir. Caminhando nestas vagas, sem deserto, abraço, amor, minha alma sequiosa, um oásis encontrou. Vem depressa descansar em Jesus o Salvador. Vem beber da água viva no oásis do amor. Firme-se na confiança do Senhor, na sua palavra, e viva o que você tem crido nesse instante, e é o suficiente. Somos vozes de Deus, vozes do Senhor nesses dias. Você tem sintonizado a voz de Deus no seu coração, e por isso seu alvo principal é o arrebatamento. Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso.
Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu tenho um amigo, por muitos amado, porém rejeitado, por muitos também. Nas horas incertas é meu conselheiro, leal companheiro, que afeto me tem. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regendo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus. Há muitos que trocam a sua amizade por luxo, vaidade ou
superstições, e quando percebem, às vezes é tarde, o amor já não arde em seus corações. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regendo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Este nome, se nós perguntarmos a qualquer pessoa, de qualquer ala evangélica, ela responderá incontinentemente: é Jesus Cristo. Isto nós podemos afirmar sem dúvida alguma. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então qualquer pessoa de crença evangélica responde sem dúvida que este nome é o de Jesus Cristo. Agora, se nós perguntarmos qual é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, então aí já vão ficar um pouco engarranchados. Já vão ficar em dificuldade. O Pai seria Jeová, o Filho seria Jesus, e o Espírito Santo, qual seria o nome dele? Jeová no Velho Testamento, Jesus no Novo Testamento e o Espírito Santo. Seriam duas pessoas, então? Com um Espírito? Aí surge a heresia da dualidade, que o Espírito Santo é apenas um poder, uma força de Deus atuando na terra. Não. Para começar, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Maria concebeu por obra e graça do Espírito Santo. E quem cobriu a Maria foi o Espírito Santo. E Deus é Espírito e Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Deus é santo. E se Deus é Espírito, então é Espírito Santo. Seria muito fácil responder que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Sem que o Pai estivesse no Filho, ele jamais seria Senhor. É certo? E Jesus disse: eu vou e venho para vós. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que habitava com eles,
mas logo estaria neles. São João 14:17. Estará em vós. Bom, esta análise não é simplesmente para continuar um tema de unicidade, mas sim para irmos adiante com o mais importante de tudo agora, que é Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo em você. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, está escrito: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor. Nós cremos perfeitamente que o nome do Senhor é invocado no batismo. Era invocado no batismo lá na igreja primitiva. Durante as eras, isto foi sufocado pela doutrina nicolaíta, balanita e jezabelita. Mas agora, como é o tempo da restauração de todas as coisas, pois se trata de um ministério restaurador prometido por Deus, Elias viria e restauraria todas as coisas. Então, concluímos que o nome era invocado. Veja o que São Tiago disse no capítulo 2, versículo 7 de sua carta. São Tiago, capítulo 2, versículo 7. Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Só faltou dizer, foi invocado no batismo? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Notemos, irmãos, arrazoemos como diz a palavra. Como blasfemam do batismo em nome de Jesus Cristo hoje? A ponto de chamar aquele povo do nome. Aquele povo do nome. Oh, que beleza! Nós estamos cantando e pedindo ao Senhor para ter o nosso nome no livro da vida. Isso é muito bom. Isso é muito importante. Mas antes de tudo é necessário que este nome esteja em nós. Jesus Cristo. Agora, para nós que somos batizados em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isto não é ainda tudo. O que traz esse nome para nós é o Espírito Santo. No batismo nós o invocamos. O invocamos crendo. E logo recebemos este dom, que gera a fé perfeita na palavra, na mensagem do dia. Vamos ver o que nos fala São João na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Liga isto com Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que apaga o pecado não é o batismo, não é a água, é o sangue de Jesus Cristo, na verdade. Mas quando um homem tem a verdadeira luz do seu perdão, da remissão de seus pecados, de maneira alguma ele rejeita, ele dispensa que esse nome seja invocado sobre ele.
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 16, Ananias disse para Paulo, o então Saulo: por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Como é bonita a concordância das Escrituras. Nos mostra uma outra concordância ao contrário desta? Não seria resistir à palavra de Deus? Mas vamos fixar aqui um pouquinho, meus irmãos, sobre este assunto muito importante. E o que traz o nome de Jesus Cristo em nossa vida é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a pessoa de Cristo na sua igreja, formando o seu corpo místico. Deus não tem três nomes. Jesus é o Jeová do Velho Testamento. Jesus é o anjo do Senhor que trouxe o nome. Veja o que Deus disse para Moisés em Êxodo capítulo 23. Anotem, Êxodo 23, versículo 21, 22. Vamos ler versículo 20 também. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Isso é que eu quero, Senhor. Me leve para este lugar. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Porque o meu nome está nele. Êxodo 23, versículo 21. Mesmo os teólogos não negam que este anjo é Jesus Cristo. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Ele é aquele mesmo lugar escolhido por Deus para a correta, para a devida adoração, conforme nós encontramos registrado em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 2. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Onde está o sacrifício de Deus? Está agora em você. Em você. E onde está o sacrifício de Deus? Está o nome de Deus. Onde está a esposa, está o nome do esposo. Note isto. Onde está a legítima esposa, está também o nome do seu esposo, do seu marido, não dos seus maridos. Quais dos três é o marido da igreja? Esta ideia de três pessoas é paganismo. A trindade de Deus é o Pai manifestado no Filho, o Pai é Espírito. E o Filho manifestado na igreja, esse é Espírito Santo, a manifestação especial de Deus, ungindo o seu corpo místico. E para isto é necessário que tenha o nome, porque caso contrário não será salvo. E ter o nome não é simplesmente ser batizado em nome de Jesus Cristo. Não é somente isto, apesar que não se dispensa isto. Mas é ter o Espírito Santo, cuja evidência é fé genuína na mensagem do dia, na palavra completa, na palavra perfeita. Oh, meus amados, sem este nome não há segurança. Não há segurança de rapto, de arrebatamento. Você não vê como estão preocupados em fazerem mais um prosélito, mais um adepto. Estão preocupados dizendo que é com salvação de almas.
Como pode-se pensar em salvação de almas, sem se pensar em santificação, sem se pensar em justificação, baseando-se apenas em princípios morais? Um homem que tinha tanto princípio moral, muito mais do que muita gente boa de hoje, muito mais do que eu. Nicodemos precisava nascer de novo se quisesse entrar no reino de Deus. Por isso há um hino cantado lá na América. As nações estão em queda. Israel está despertando. Vemos os sinais que os profetas nos anunciaram. Os dias dos gentios, os dias das igrejas denominacionais, já estão contados, e isso com muitos horrores. Voltai, pois, ao seu, vocês espalhados. O dia da redenção se aproxima. Os corações dos homens estão desfalecidos por causa do temor, se agarrando às piadas de Hollywood, se agarrando às piadas dos cômicos de televisão e de cinema, se agarrando aos esportes, se agarrando ao evangelho de cura divina, de emoção e de sensação, para ver se foge um pouco da realidade, para ver se ameniza um pouco a tensão que está sobre eles. É como aquele menino que passou assoviando bem alto, a toda altura, no cemitério de noite. Mas por que ele estava assoviando tão alto daquela maneira? É porque ele estava com medo. Assim estão os homens. Não tem o nome. A dama não tem o nome do esposo. Mas o hino continua dizendo: sede cheios do Espírito e tende vossas lâmpadas brilhando, com a chama bem acesa. Olhai para cima, porque vossa redenção já se aproxima. Os falsos profetas estão mentindo. A palavra de Deus estão negando que Jesus Cristo é nosso Deus. Diz o poeta: esta geração rejeita a revelação de Deus, porém estamos caminhando por onde os apóstolos caminharam, e por isso chegaremos onde eles chegaram. O dia da redenção está à mão. O coração dos homens estão falhando por causa do temor. Sede cheios do Espírito e tende vossas lâmpadas brilhando, com a chama bem acesa. Olhai para cima, porque vossa redenção se aproxima. Meu caminho põe em tuas mãos. Meu caminho ponho em suas mãos, nelas deixo estar minha oração. Nestas santas mãos estão gravados meu nome e o teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que eu escrevi. Senhor, nesse instante nós deixamos a nossa oração diante do teu altar. Amamos o teu nome, invocado sobre nós. Amamos a tua palavra e anelamos, desejamos, acima de tudo, esse nome em nós, o Espírito Santo da graça. O nome que estava naquele anjo, o meu nome estará nele. O lugar escolhido para adoração, no qual o Senhor fez habitar o seu nome, Jesus Cristo e o seu corpo que é a igreja. Aqui está o sacrifício do Senhor, nesta irmã, neste irmão, que tem se inclinado diante do Senhor, humildemente, confiando todas as suas dificuldades, todos os seus problemas nas tuas mãos. E mais do que isto, todo o seu caminho eterno, confiando na palavra do Senhor, não numa igreja, não em um homem, mas sim na palavra de Deus.
estende as tuas mãos, Senhor, e coloca sobre este povo que invoca o teu nome, que invoca o teu Espírito, que pede a fé perfeita nesta hora decisiva em que estamos vivendo. Não estamos assoviando alto com medo da vida, com medo de enfrentarmos o fim. Antes, porém, cantamos alegres e louvamos o Senhor com confiança, porque o Senhor se aproxima. Ora vem, Senhor Jesus, diz a noiva e o Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Eu sou o caminho que acendo certinho da terra para os céus. Por mim o perdido será conduzido à glória de Deus. Eu sou a verdade de paz e bondade, repleta de amor. E todo que crer em mim há de ter um lar de esplendor. Sou a vida eterna que é tida na linda mansão. O morto eu desperto, o errado eu acerto e dou salvação. Ninguém vai a Deus morar lá no céu se não me seguir. Pois sou o caminho que acende certinho ao belo porvir.